Olá! Olá, gente, boa noite. Hoje mais um Entre Vozes, novamente com o professor Ivo. Estamos aqui hoje para conversar especificamente sobre o filme Parasita, uma troca de olhares, aí um diálogo entre nós. Oi, Rosana, seja bem-vinda. Paulinho, seja bem-vindo. Valéria, que bom que tu tá aí, Valéria. Seja bem-vinda também. Como é que vocês estão? Quanto tempo? Só que não, né? Passamos a semana toda juntos, né? Olá, sejam bem-vindos todos que forem chegando. Nesse início eu vou conseguindo, né? Ir falando o nomezinho de cada um que eu vou identificando. Sejam muito bem-vindos. Quem já é daqui, já está acostumado. Andréia, seja bem-vinda. Ivo, já estou te chamando. Então sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando pela primeira vez ou para quem acompanha, é sempre uma satisfação muito grande, né, poder dialogar. Wilton, seja bem-vindo também. Estou chamando aqui o Ivo, o professor Ivo, para a gente papo, né, que teve início na, gente, hoje é sexta, né, no domingo. Olá, Ivo. Boa noite, Tudo bem? Seja bem-vindo. muito obrigado. Novamente, tudo bem? Tá tudo certo aí? Graças a Gente, se Deus, é. puderem, vão nos avisando se tá tudo bem, se vocês enxergam bem a nós dois, se ouvem bem. Eu tô ouvindo bem e vendo bem o Ivo. Tu também me vê bem e ouve bem, Ivo? Como é que tá aí? Perfeitamente, está Tá ótimo. tudo certo? Tá, né? Fabiana, seja bem-vinda. Então, quem estiver por aí, quiser chamar mais alguém, eu tô com um duplo celular aqui cuidando para quem quer chegar, quem quer entrar, mesmo a partir de qualquer momento, né? Também segue aí o convite, quem quiser ir compartilhando também esses momentinhos iniciais para a gente atender essa parte burocrática, né? E faz parte do nosso ambiente aqui, né? Que a gente precisa se adaptar, mentes abertas, a editora entrou, que legal, seja bem-vindo todo mundo. Então, gente, o tempo passa rápido. É, Aqui, nesse primeiro momento, quero agradecer novamente, então, ao Ivo, ao convite, né, atender, aceitar o convite de participar. No primeiro dia do nosso diálogo, só para contextualizar um pouquinho quem está chegando hoje, né? A gente já começou conversando na sexta, eu me confundi, no domingo. No domingo a gente começou a conversar sobre um pouquinho da caminhada do Ivo, das práticas dele como professor, também como escritor. Ele trouxe aqui para a gente, mostrou algumas produções dele que derivaram justamente das pesquisas, né, com linguagem cinematográfica e Bakhtin, e foi justamente assim que a gente acabou se conhecendo, a partir aqui do canal também, e quando ele falou que era da linguagem cinematográfica, eu já arregalei um pouquinho o meu olho no sentido, né, eu tinha começado a falar no canal, no Bakhtin Artista, no YouTube, aproveitando, gente, só para fazer um parênteses, quem está chegando agora e ainda não conhece, além do perfil aqui no Insta do Bakhtin Artista, existe o canal no YouTube, tá? É Bakhtin-artista, o nome. Gostaria muito de convidá-los também para se inscrever, gente, é bem importante, porque além desse espaço aqui do Insta, que é onde acontecem as lives e tudo mais, até porque lives diretamente lá no Bakhtin Artista precisaria de quanto? 1.000 inscritos, não é a realidade, né, para a gente fazer diretamente lá, mas assim, também tem a programação de vídeos específicos lá, diretamente lá, então quem quer ficar por dentro também não deixa, por favor, de fazer essa ponte também, para estar informado em primeira mão, trazendo um exemplo justamente, né, os vídeos a respeito desculpa, do Parasita, do filme, que eu comecei a falar lá sobre alguns aspectos que me chamaram a atenção no filme Parasita, com esse olhar bakhtiniano, né,
E aí, quando o Ivo me disse que trabalhava com linguagem cinematográfica, eu disse, que legal, eu já estava um tempo querendo justamente dialogar com alguém, com algum colega, e melhor ainda, né, se for um colega também, assim, que veio um combo junto, né? Alguém que já tinha assistido o filme, ao mesmo tempo também se debruça a reflexão sobre Bakhtin, o pensamento bakhtiniano. Então, fiz esse convite, ele aceitou. Então, hoje a gente está aqui especificamente, claro, se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito, né, da caminhada do Ivo, também um pouquinho das pesquisas dele, pode fazer a qualquer momento, mas hoje o foco é a gente falar de cinema mesmo e desse filme particularmente. Claro, se quiserem, aproveitem o espaço, podem perguntar de outras situações, mas o foco inicialmente, o nosso propósito aqui hoje, até porque o tempo é curto, é a gente trocar as nossas ideias, impressões, né, sobre o Parasita. Então, vou te deixar assim com a palavra, Ivo, nesse momento. Lembrando que a gente tem um sorteio hoje, né? O Ivo vai presentear aí duas pessoas, é isso, né? Ivo, ou 2 livros. E aí, claro, se tiver um sortudo aí que ganhe 2 exemplares, não sei nem se é possível, mas são 2 exemplares, né, que vão ser sorteados. Então, uns minutinhos antes, a gente vai acompanhar aqui o sorteio junto, para quem estiver aqui com a gente até esse momento, né, e tiver feito seguido as regrinhas aquelas. Então, eu agradeço a todos pelo empenho na divulgação aqui da live, ao Ivo também. E vou começar com a escuta, Ivo, também, da tua fala sobre o filme, por onde tu quer começar, fica bem à vontade. Obrigado, Marice. Boa noite. Boa noite a todo Boa mundo que está noite. assistindo. Quero agradecer a presença de cada um que está vendo, meus amigos, colegas de trabalho, pessoas que ralam comigo o dia todo, professores que já trabalharam comigo, alunos do meu curso de cinema e linguagem que estão aqui me prestigiando, alunos do Nordeste, lá da Paraíba querida, então do Grande Nordeste, que fizeram pesquisas, estão publicando agora artigos que eu tive o prazer de ler, muitos sobre cinema. Minha filhinha Carmela, que está assistindo, filha, ó, o pai tá vendo, hein? Então, hoje ela entrou, da última vez ela estava fora de casa. Minha família, quero agradecer a todos. Se eu não nomear por causa do tempo, que a gente tem que ser um pouco mais sucinto, né? Bom, tô vendo o Wilton ali de Maceió, fez um convite também para dialogar. E eu quero, assim, dizer, Marisa, que o filme Parasita, ele não ganhou o Oscar à toa este ano. Para começar por aí. Aliás, assim, o Oscar não é muito parâmetro para nada. Eu gosto de sempre dizer assim, o Oscar é um prêmio, como existe o Leão de Ouro, a Palma de Cannes, o Urso de Berlim, o Kikito que está aí perto de você, né? São prêmios internacionais. Mas de vez em quando o Oscar faz justiça. Beijo, Joyce, você entrou aí, minha irmã. De vez em quando ele faz justiça, porque, primeira coisa, ele saiu do lugar comum, que foi premiar um filme estrangeiro. Quem estuda um pouquinho de cinema sabe que os norte-americanos não gostam muito de filme legendado. Então eles já têm um pequeno preconceito com isso. Então quando um filme quebra essa barreira, ele já começa a ter um pouco de valor a mais. Né? Raros são os filmes que conseguem isso. E pela sua qualidade técnica, porque o cineasta, agora eu vou ter que lembrar o nome, o Bong Joon-ho, né? Que esses nomes coreanos, japoneses, minha filha que ama coreanos, ela sabe falar melhor que eu. Ele inovou na questão dele tratar o capitalismo no seu cerne. No problema que é gerado quando a gente passa a torcer aquilo que já aconteceu, por exemplo, no Breaking Bad, a série. A gente começa a torcer por algumas coisas que a gente sabe que não são éticas, mas que elas estão sendo praticadas em nome de uma suposta grande injustiça que todos nós passamos. Então eu acho que o Parasita ele trouxe umas discussões muito grandes, e
E você elencou lá nos teus vídeos do canal, de maneira até bastante didática, exemplar, porque você percebeu, mas o grande ponto do Parasita é mostrar que na sociedade do capitalismo não tem como fugir dessa relação parasitária. Sempre vai ter alguém que vai estar lá em cima, isso foi mostrado no cinema sempre. Por exemplo, outro filme que está muito em evidência é O Poço, né? Que está no Netflix. É aquela coisa, quem está lá em cima não quer deixar de estar lá em cima, né? E quem está lá embaixo está ansiosamente ansiando para subir. Então acho que Uhum. e quando uma coisa que é mostrada no filme é que às vezes existe um certo sistema predatório entre os próprios dominados. Porque, por exemplo, começa inicialmente, quem não viu o filme, o jovem que entra na casa de uma família rica para dar aula ali de inglês para outra filha adolescente, aí ele já percebe um nicho de valor, puxa a irmã para dentro da família, mas a partir desse momento ali, acabou, chegou no teto. Para empregar o pai e a mãe, eles precisaram tirar alguém das suas posições e substituí-los pelo pai e pela mãe. E aí, o que, que acontece com isso? E para fazer isso, eles usam de atitudes muito antiéticas. Então, assim, a gente torce para que eles conseguem, porque a gente cria uma relação empática, de empatia, né, com os personagens do filme, que é uma intenção da linguagem cinematográfica. Ela te faz você ter essa relação empática com o personagem, só que ele está praticando coisas erradas ali. É igual a série Uhum. Breaking Bad. Todo mundo que assistiu Breaking Bad sabe que o Walter White, ele é um criminoso da pior espécie, mas está todo mundo torcendo para ele se dar bem. Esse é um efeito de linguagem que vai acontecendo. E, inclusive, por exemplo, eu estava vendo estudando até, a gente estuda para poder passar essas coisas para os alunos. Quando o cineasta Lars von Trier, ele teve uma cena e um espectador, numa entrevista, perguntou: Você fez isso para nos manipular, é verdade? Ele falou: Sim. Ou seja, sem nenhum decoro, é uma intenção cinematográfica fazer com que o espectador, nessa relação Bakhtin, eu coloco isso no meu livro, nesse aqui, no Bakhtin na linguagem cinematográfica, que tem uma relação entre obra, o diretor que vai produzir essa obra e o público. Ela vai circulando. Porque o filme em si, ele só é algo que estava na mente do diretor e agora está externalizado. Nós, como público, estamos aqui dando contrapalavras e transformando aquelas palavras em nossas e dialogando. Mas isso que é o importante nesse filme, para a gente dizer de início, Marice, é um filme que ele mostra o capitalismo como ele é, nu e cru, em que as relações é quem está embaixo quer subir a todo custo, quem está lá em cima às vezes nem percebe, é uma distância tão grande, tão estratosférica, né? É um fosso gigantesco, e aí, Uhum. mas eles também são culpados por esses que estão lá embaixo. Tanto que o filme, ele é sempre a imagética do filme, essa semiótica que ele trabalha, ele sempre trabalha nessas relações alto e baixo. Os ricos sempre são em planos altos, os pobres sempre estão embaixo. Para começar pelas casas, né? Ivo, antes de tu entrar, porque eu tenho um comentário que eu quero fazer depois também, que é bem nesse ponto, guarda aí por gentileza essa ideia das casas e tudo mais, mas eu queria pontuar algo, né, nesse diálogo, quando tu vinha falando justamente da questão do capitalismo, isso a gente já é sabido, né, do filme, da trama, do Parasita, que o central, né, do filme são essas relações, né, capitalistas, e aí se a gente pensa em Bakhtin, né, a relação, óbvio que ia ter uma relação, um diálogo muito forte, até porque Bakhtin é marxista dialético dialógico, então toda também essa relação
do olhar do opressor e do oprimido, de como é que se dão essas relações, né? Também tenho coisas a dizer em relação a isso, mas antes propriamente de entrar no filme e tendo, de certa forma, relação com o filme, com essas posições, né? Porque a gente vai falando de lugares, posições privilegiadas, né? Se a gente usar também esse nosso contexto aqui do nosso diálogo, né? Que a gente acabou já falando um pouquinho na primeira live, né? Nós dois aqui no momento, né? Somos pessoas privilegiadas e quem está aqui também com acesso à internet, num momento social que a gente está vivendo extremamente caótico, né? Com pessoas que não têm acesso, a gente sabe, à educação, ou não tem um celular, ou não tem uma casa, não tem água encanada, enfim, nós todos que estamos aqui, ocupamos posições privilegiadas, né? E aí a gente também se pergunta qual é a nossa postura, como é que a gente se posiciona diante da vida a partir dessas posições, né? Então eu acho que o filme faz a gente refletir, um dos grandes ganhos, né, da maestria do filme é fazer a gente se identificar quando nós somos os privilegiados que também oprimimos e quando também nessa localização de privilégio, quando a gente também sofre, né? Quais são os parâmetros de cada posição, né? E a gente ficar, porque a posição parasitária ali, ela é transitória, né? Ela transita entre muitos personagens. E isso é fantástico, justamente. Aí eu tenho até um olhar, assim, tive um olhar muito polifônico em relação ao Parasita, assim, me ficou uma impressão muito forte em relação a isso, justamente porque não se trata só dessa relação pobre e rico, dicotômica, né, que a gente vê muitas vezes numa tradição literária, e aí vem todo esse olhar bakhtiniano para esses sujeitos, para esses seres que mobilizam diferentes ideologias e que todas essas ideologias são importantes, né? Estão coabitando. Deixa eu só ver que teve um comentário aqui que eu acho que é da Rosana. Eu vou tentando acompanhar, gente, assim, à medida que vocês forem colocando, que eu acho que é mais fácil. Deixa eu só me... É muito importante reconhecer o nosso privilégio social em um país tão desigual. É justamente isso. Se a gente pegar que essa situação, né? Hoje somos aqui, Ivo e eu, a própria Rosana também, somos doutores, né? Somos 3 doutores, assim como pode ser que tenha outros doutores aqui, inclusive, né? Ou pessoas que estão cursando uma graduação, que estão circulando dentro de um ambiente acadêmico privilegiado, né? E a gente também se colocar na posição, não só dentro dessa posição hierárquica, entendendo o privilégio como essa forma, às vezes, essa voz dominante, né? Só como o professor, a professora, alguém que detém um saber justamente pela posição, mas também e principalmente pelo privilégio, né, de que gozamos de perceber as riquezas de todos os lugares de fala, né? Então, imagina ter pessoas aqui, e aí essa é a proposta do canal também para quem não conhece, a gente também dialogar com quem é bakhtiniano, com quem nunca ouviu sobre Bakhtin e que possa conhecer, né? E a gente poder trocar e entendendo os nossos olhares não como a verdade absoluta. Por exemplo, eu e o Ivo, nós vimos o filme, assistimos o filme, né? Mas não porque somos doutores, a gente está aqui com a verdade absoluta sobre todos os olhares enriquecidos do filme, né? Uma pessoa que nunca teve contato com Bakhtin pode ter olhares bakhtinianos, né? Inconscientes até, e extremamente ricos, e a gente poder justamente trocar e dialogar, entendendo que não há o melhor olhar, ou o pior, ou desimportante, entendendo toda essa comunhão de vozes, né? Literalmente, se a gente pensa num diálogo,
né? Entender essa diversidade, esse respeito aos olhares, né? A troca, entendendo que o nosso olhar é mais um. Eu acho que assim, eu sei que ficou um discurso aqui, né? Mas eu acho que assim é que a gente é, concretiza o que Bakhtin fala, que a gente precisa também se adaptar aos gêneros, né? Então, o doutor, ele não é só o professor, né? Aquela voz que está ali para orientar, para ofertar um conhecimento, mas está ali também, especialmente para aprender, né? Está ali também para ouvir, para se fazer escuta e aprender nesse processo, no próprio diálogo, né? Então, essa adaptação ao gênero vida, né? Que eu acho que às vezes falta esse olhar empático para o mundo. Então, assim, desculpa, gente, é até um desabafo, né? Então, mas faz parte das nossas vozes, assim, a gente poder trazer também isso, porque eu acho que o filme ele trata justamente disso, dessas questões todas, né? Quando a gente pensa na nossa vida, na nossa relação, Bakhtin fala, né? Vida e arte, né? Então, é um pouquinho isso. Ivo, vou te jogar a bola agora. Eu vi que tem um comentário, não sei se de repente a gente segue por ele aqui. Vamos ver. Analisar um filme com um olhar filosófico e ter um novo olhar na obra apresentado. O filme Parasita realmente foi merecedor dos prêmios que ganhou. Com certeza, concordo muito. Sim, Ivo, pode. é aquela coisa, Maris, por exemplo, eu tenho aqui, hoje eu percebi nas entradas, alunos do meu curso de cinema e linguagem, e tem alguns alunos do meu módulo da disciplina, da especialização de tradução, estudos tradutórios que eu estou trabalhando nesse momento. E eu sempre gosto de frisar para eles, e você é testemunha, que eu acho que a gente constrói o conhecimento a partir da voz do outro. A partir da voz do outro que a gente vai modificando, colocando, eu vou aprendendo. Hoje, antes de começar a live, um aluno me perguntou: professor, você tem alguma dica para... Porque eu tenho a minha companheira está num estudo sobre um grupo de feminismo e ela gostaria de filmes que da temática feminista. Eu acho que a Gabriela está vendo aqui, eu fui pedir para a Gabriela que ela é uma garota muito engajada, inteligente, que eu conheci lá no Nordeste, ela mora no Recife, e ela me deu dicas, pedi para minha colega, a Giane, que é minha colega de trabalho, pedi, ela me ajudou, ou seja, é na voz do outro que a gente vai construindo. E a partir do momento que eles me deram, alguns filmes eles me falaram que eu já conhecia, outros não, aí eu já anoto que eu também vou querer ver, aí eu vou ficar maior, porque antes eu era o Ivo menos estes filmes. Agora, em diante, eu serei o Ivo mais estes filmes. É isso que o Bakhtin vai dizer quando a gente vai pegando da palavra alheia, né, e vai transformando em palavra nossa. E vai criando aquela relação da tríade bakhtiniana, que é o eu para mim, eu para o outro e o outro para mim. A gente vai criando essa circularidade, vai se constituindo. Então eu só sou agora, eu sou um pouco melhor hoje depois dessa live. Depois dessa conversa contigo, depois de ver pessoas entrando pela telinha, e a gente vai se aculturando mais, as pessoas vão gostando, elas talvez ouçam alguma coisa que não sabiam, mas não quer dizer que eu fui melhor, simplesmente que nós trocamos uma ideia, assim como eu acabei de pegar algumas ideias de outros colegas. E nesse quesito do filme, do Parasita, ele mostra isso numa relação assim de tomar algo, né, para si. Primeiro foi dado, por exemplo, quem vê o filme ou quem for ver, foi dado. O amigo levou o jovem da família para dentro da casa dos ricos. Ele deu aquela vaga para ele, olha, assume o meu lugar, faz isso por mim. A partir do momento, tudo começou a ser tomado como se algo lhe fosse devido. Porque quem percebe o filme, eles moram numa situação, numa casa subterrânea. E o que eu gosto muito é que a gente tem uma visão, por exemplo, principalmente eu falo isso para minha filha, ela gosta dessas novas K-pop, do músicas coreanas. Aquilo é mostrado uma Coreia que é rica, super desenvolvida, a Coreia é exemplo de educação no mundo, mas o filme também mostrou que existe uma população
totalmente vivendo na desigualdade. Igualzinho aqui. É uma família que vive de ganhar um troco dobrando caixa de pizza, mora numa casa subterrânea, tem que deixar a janela entrar para a fumaça dos carros entrar para matar os mosquitos. Para pegar o celular, eu lembro que você colocou no teu vídeo, tem que subir em cima da privada. Uhum, Ou seja, uhum. aquilo que é feito do nosso dejeto, do nosso descarte, para eles é uma ascensão, né? E eles ainda estão abaixo do solo. Aí quando vai subindo, né, aquilo que você falou para guardar um pouquinho, a casa sempre dos ricos vai subindo. Todos os planos do filme, os ricos estão subindo e os pobres estão sempre descendo. E eu gosto muito de uma cena, é aquela coisa, mesmo quando eles estão subindo, né, algumas coisas ainda tentam fazê-los frear. E algumas coisas assim, eles tomam uma vaga, um trabalho, uma posição de alguém que estava constituído. Porque, por exemplo, quando a mãe se torna a governanta da casa, ela tomou o espaço de outra pessoa tão necessitada quanto por meios ilícitos, né? Essa ilicitude que a gente não pode deixar, que é uma questão ética, e ela mostra assim como que o capitalismo nos leva a deixar de ver as coisas com ética. Bakhtin fala muito dessa questão ética, de pensar na vida, de pensar na responsabilidade que nós temos, né, perante a vida, né, que a gente tem um não álibi, não dá para falar, olha, eu não sabia. Você vive a vida na vida, né? Então o filme ele é denunciador desse sistema, que é aquele que, por exemplo, se os ricos oprimem, os pobres também praticaram opressões. Quando eles tomaram a vaga da cozinheira, da governanta, quando eles tomaram a vaga acusando injustamente o motorista de ser um pervertido, usar o carro do patrão para fazer orgia. Então, é isso que eu acho que assim, o filme ele denuncia todo mundo, né? E no final, eu gosto muito da cena final, porque ela é uma memória de futuro tremenda, né? O jovem que sofreu lá, eu não vou dar spoilers gigantescos, mas sofre um problema, fica lesionado. Aí ele começa a projetar num modo de futuro de tirar o pai, de salvar o pai. Mas aí ele começa a pensar no modo ético, no modo correto. Eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou vencer, eu vou trabalhar, eu vou comprar essa casa, eu vou, certo? Eu acho que é isso que o filme ele traz de enriquecedor. Ele nos faz transitar pelas possibilidades éticas que o cineasta, o diretor, quis que nós víssemos. Que os ricos não são ruins, eles são ricos. Tem rico bom, tem rico ruim, tem pobre bom, tem pobre ruim. Não é aquela coisa dicotômica que você falou. É as posições que nós tomamos perante a vida ética, que nos torna seres humanos plenos de alteridade, de empatia, que vê as relações de equidade, né? Então ele mostra isso, porque no final ninguém sofreu tanto quanto os ricos. Se for para ver um custo que foi pago, né? O rico foi o que mais pagou, porque ele pagou com a vida. Então é uma coisa que assim, minha Isso visão, é, na minha sim. visão, assim, porque o capitalismo, assim, ela dá muita coisa, a pessoa teve conforto, o outro perdeu a liberdade, virou um ser que vai viver escondido pelo resto da vida. Mas se a gente parar para pensar, o que mais perdeu tudo, ele perdeu a vida. Por meios justos ou injustos, né? Uhum. É um olhar que eu tive ali. Porque todos os outros, quem ficou vivo, tem chance de se refazer na relação ético-estético ali. Menos Uhum. aquele que perdeu a vida. Esse não tem como. Então, assim, isso mostra que, assim, que até aquilo que a gente estava torcendo por durante o filme, ele faz a gente ter que dar uma freada, né? Igual quando o ônibus está indo e ele freia com tudo, a gente tem que se prender, porque aquilo que a Uhum. gente estava esperando não aconteceu, né? Esse é um filme que, assim, ele chacoalha as nossas emoções. E isso que tu tá falando, Ivo, acho que entra muito.
em contato com um comentário aqui, eu acho que é Rodrigo, né? O Rodrigo está falando sobre a questão da carnavalização, que ele ficou pensando sobre isso, nessa questão da inversão de papéis, né? E realmente a carnavalização, ele é também, a carnavalização é um sinal também, um indício de quando há essa subversão da ordem natural, né? Do que foge a esse comum, esse olhar comum. Então, qualquer elemento de extravagância, qualquer não, né? Mas aqui eu estou falando se algum elemento de extravagância e até no sentido da própria imprevisibilidade, porque a trama ela também ela é repleta de efeitos surpresas, né? A trama ela não nos permite assim andar por um lugar que é desconhecido e imprevisível. Quando a gente vai achando por um lado, acontece outra coisa que nos retira daquele lugar seguro e que a gente tenderia a pensar por onde as coisas seriam resolvidas, né? Então, esse efeito surpresa e justamente essa sensação que tu compartilhou, Ivo, né, de quem mais sofreu, né? Se a gente parasse para pensar em sentido fatal com a vida, né? A gente chega a pensar nisso. Só que aí, para mim, aí eu já estou compartilhando a minha visão contigo, tá? A respeito do que tu coloca. Só que aí a gente também pensa, né? Eu vou trazer aqui o pobre, mas só para sinalizar, né? A família Kim, né? Menos abastada, né? Toquei, eles seguem vivos, mas também a que custo, né? Que vida é essa, né? E aí eu acho que eu vou mais na direção de tentar, o filme muito mais me transmite, eu não fiquei tanto pensando na questão do quem é que paga mais ou quem é que sofre mais, justamente porque todos têm um contexto ali, né, diferenciado, né? Então eu ficava tentando às vezes, o filme me levava para um lugar muito de refletir, para assim desvendar o que seria o parasitário em cada um deles, né? O que seria o pagar mais, por exemplo, difere, né? Quando a gente pensa numa família e noutra, mas as duas pagam, né? As duas têm esse forte elemento assim de pagam no sentido de é duro, né? É duro, os dois sofrem. Mas entendi o que tu colocou como essa questão justamente dicotômica, né? De a gente ver o pobre como aquele o bonzinho, né? O moço, né? A classe mocinha do filme, o rico como alguém que está ali evidenciando só aquela voz do opressor. E a gente vê que isso no filme não é uma verdade absoluta. Isso aí é aquela transitoriedade, né? É o parasitário que habita todos nós, porque nós, como sujeitos, né, não somos dicotômicos, a gente não é só luz e sombra, nós somos essas duas instâncias, né? E isso que eu acho fantástico justamente no filme, é a forma como esse autor consegue abordar através das relações, e aí não é só das relações entre as personagens, mas entre os próprios elementos, né, da narrativa, que a gente vai vendo o baixo e o alto, né, os planos, o mais claro com o escuro, o estreito com o amplo, essas relações todas de contrastes, né, como o filme vai nos levando a refletir sobre essas diferentes posições e onde é que a gente se localiza e como a gente se posiciona, né? Eu acho que um olhar assim muito para a vida, para uma identificação com coisas palpáveis, assim, não só a gente se vê assim, o filme claro, ele não é um reflexo da realidade, é arte, né? O propósito maior não é só refletir, mas refratar, e por isso que eu acho que ele é genial, porque ele traz essa valoração que é extremamente forte, né? Desse lugar de reflexão. Bom, eu gosto de ver assim as coisas. Eu concordo com tudo que tu disse, ô Marisa. Acho que assim, quando a gente pensa num filme que fala sobre o capitalismo, não há como a gente deixar de mesurar os valores das coisas. Assim como Bakhtin dizia, que a gente começa a ver os valores axiológicos ali, né? Essa relação Uhum, axiológica que o filme traz. Então a gente começa a fazer um sistema de peso e contrapeso nesse filme. uhum, O que
balanceia a equação, né? Então é isso que eu acho que o cineasta ele foi bastante rico e bastante elucidativo quando ele nos mostrou que é isso que você falou. A família Kim continua, mas em frangalhos. A família Park perde o seu arrimo total, né? Porque era o pai. Mas a família que ficou vivo também perdeu o pai, porque ele é um morto-vivo. Ele está escondido para sempre, não pode sair, né? Então, assim, eles também perderam o pai, mas o pai permanece em memória viva, porque eles sabem que o pai está vivo. Então, assim, essas relações que esse filme nos faz pensar é fascinantes. Eu estou vendo ali o comentário que ele fala que a família entra no palácio e passa a controlar a elite. Perfeita analogia da carnavalização. E tem uma cena que quem vai um pouquinho mais além no Batinter percebe a questão do corpo grotesco, né? Tem quando o menino chega e fala: vocês cheiram todos iguais. É aquela questão do corpo, né? Eles não deixaram de ser quatro, eles passaram a ser um. Para o menino, colocou todos eles, identificou eles como com assim um corpo, né? É o pai, mãe, dois filhos. Então a criança, aí ele falou, a gente já vai ter que avaliar sabonete agora, porque eles, a partir do momento que eles foram vistos como um, eles vão ter que obrigatoriamente se dissociar um do outro. É uma família que passa a ter que se mostrar que não é família. Eu acho que essa questão do corpo grotesco bactiniano, eu vejo isso em muitos filmes, né? Um filme que fala muito disso é o Valente, quando a mãe vira urso, né? É aquela coisa assim que ela é rainha, mas ela vira um urso, então aquele corpo todo grotesco. Tem outro filme antigo também que era a Nova Onda do Imperador, que o Imperador vira lhama. Quando a pessoa ela passa a se ver de outra forma. Então, aquela hora a família teve que começar a passar a se ver de outra forma. Eles têm que começar a agir de outra forma porque está vivendo no mundo da família abastada, dos ricos. Né? Porque é inevitável até a gente falar, Marice, ricos e pobres ali. Né? O filme nos empurra para essa dicotomia, mas entre essa dicotomia entre o preto e o branco tem uma grande área cinza, onde essas coisas se misturam. Né? E é isso que é nessa grande área cinza que vive o subterrâneo daquela casa. Uhum. Eu gosto de lembrar daquela cena em que o marido da antiga governanta, que está lá vou chamar aquele de calabouço, um abrigo antiaéreo, sei lá, e ele tem uma devoção com a família. Ele passa a colocar a família numa questão devocional. A família provê ele. Aquilo passa a ter um discurso até de ar religioso. Ele se Sim, sente sim. na questão de endeusamento, de avisar do perigo, né? Então tem cenas assim que a gente dá risada. Tem hora, por exemplo, a cena que a mulher está tentando escapar, subir nas escadas, a mãe vai lá dar uma pesada nela, joga ela lá embaixo. Uhum. Aquilo mostra assim, quando a pessoa está ascendendo um pouco, ela está chegando à área de luz, ela já foi empurrada de novo. E não foi alguém assim, rico que jogou ela. Foi uma questão até meio Brás Cubas, assim, né? Aquela questão quando o Brás Cubas encontra o ex-escravo que ele tinha libertado e o Uhum. ex-escravo estava castigando os escravos. Isso no século XIX na nossa literatura, mas já mostra que como que essa relação se dá dentro desse capitalismo, né? Dessas situações de, de, de quando o dinheiro, o poder, os status vão se sobrepondo, né? Nisso eu gosto dessa série nova que eu estou vendo na Netflix, que é original de um filme também, do mesmo diretor, que eu vou ler aqui porque senão eu nunca lembro, Bong Joon-ho, Joon-ho, que é o Snowpiercer, que ele é aquela situação futurística em que a Terra esfriou, tem um trem que se movimenta continuamente, e lá na frente fica os ricos que compraram passagem, financiaram a obra, só que no fundo fica os pobres e cada vez mais pobres, e até os enjeitados que entraram no trem sem permissão nenhuma. Então a gente percebe que essa temática não é nova na vida desse cineasta. Uhum. Ele só foi descoberto agora mais por causa do Oscar, né?
Ele é aquela coisa, né? Os Estados Unidos também, aqui quando ela percebe valores, ela, opa, vou trazer isso pra gente. Não importa que seja falado em coreano, né? Uhum. Então, acho que esse tipo de multiculturalismo, né, presente, ele é universal, né? Eu acabei, tem um filme bobo, acho que no Netflix, de ação, acho que é aquele, o bonitão gostosão que faz o Thor lá, que faz um filme que passado em Bangladesh. Mas ainda assim lá você percebe as castas na Índia, como que se separam os super ricos, a miserabilidade completa no entorno. Então acho que eu gosto de ver o tom de denúncia desse filme do Parasita, que ele mostra que na sociedade do capitalismo todo mundo tem tendência a essa relação parasitária. Ou a gente vai ser parasita do governo, ou a gente vai ser parasita de uma companhia, de uma empresa, e aquilo que também o corpo, vamos dizer aquilo que o Bakhtin fala, o corpo que hospeda o parasita, ele também tem a possibilidade de extirpar o parasita a qualquer momento. É isso que tem que ficar claro. Assim, o corpo extirpa o parasita muito tranquilamente e nem vai sentir falta dele. É isso que tem que ficar marcado, né? A família está numa E relação ali de parasitagem, né? Não sei se a palavra existe, parasitagem, mas é uma relação não deixa parasitária. de ser, né, uma É, parasitagem, não deixa não de sei, ser, a gente vai né? fazer um neologismo aqui agora. Me Hum, lembrou da minha aula lá da hum, especialização com os alunos. A gente está falando de tradução. Essa relação parasitária, a família é o parque, né? É o corpo, mas para um momento ou outro ela extirpar a outra, não custa nada. Ela extirpou outros dois elementos ali e, tipo assim, é a mesma coisa que tirar um band-aidzinho de um machucado já curado. Não fez diferença nenhuma. Né? uhum, Eles se livraram, por exemplo, a governanta estava com eles há décadas. Por causa de uma suposta doença, já se livraram. Então, aquele parasita que estava tentando controlar a elite ali, né? Seria facilmente extirpada por eles sem nenhum problema, nenhum rancor, nenhum assim, nenhum nem remorso, nenhuma saudade. É isso que o filme também mostra muito. O uhum. sistema dos abastados vê essa relação parasitária assim como um mero incômodo transitório que assim nem digno de lembrança vai ser, a não ser quando acontece tragédias, conta como aconteceu no filme. Aí as tragédias marcam, né? Acho que isso ficou bem claro Uhum. no filme. Aí ela não tem como se livrar disso. É, e sobre essa natureza toda de opressão, oprimido, opressor, dessas transições, esses lugares de fala, o Daniel falou sobre o Paulo Freire, justamente nessa questão também dessa relação educadora também, né, de ver como um processo libertador, e quando não se tem isso, o desejo do oprimido é ser opressor, né, o Daniel falou. Aí tem um comentário também aqui da Rosana. Há também relação do grotesco pelo baixo, isso, exatamente, pelo baixo corporal. Viver no porão ou no subsolo, metaforicamente, estar na base da pirâmide capitalista, justamente. O filme é um dos aspectos que eu ainda quero falar, porque realmente, se a gente for pensar nos exemplos que o filme traz, que são riquíssimos e inúmeros, para a gente ir exemplificando cada aspecto desses, né? A gente teria que fazer aí lá e zoando todo para dar conta, né? Porque ele é realmente muito rico, né? E eu vou continuar falando, então quem quiser acompanhar também vai ter mais lá, obviamente, nos vídeos eu consigo falar mais detalhadamente, né, do que aqui a gente trazendo, né, dialogando, a gente vai trocando essas informações, a gente não fica com aquela sensação que não dá conta, né, Ivo, que sempre tem muito mais a Não, ser dito, né, sempre vai ter mas eu acho que uma palavra. e o nosso tempo é curto. Não sei se tu pode fazer uma dobradinha depois, porque a gente tem o nosso sorteio, né? Como a Sim. gente vai ter que parar uns 10 minutinhos antes Eu, pro sorteio. eu me Mas programei se tu aqui, quis. Marice. Hã? Depois daquela uma hora, a gente ficar mais de 20 minutos a meia hora, né? Porque senão, sexta-feira à noite, o povão. Eu Não, tenho... eu tô por ti. Eu tô por ti. Eu Não, digo, eu estou disponível. Se tu não, quiser, a gente faz uma dobradinha, não, a porque é um gente assunto continua que mais um realmente pouco.
que rende, né? Qualquer coisa daí, só para avisar que se no meio do sorteio a gente finaliza, eu disponibilizo essa live aqui e aí eu já te chamo em seguida, a gente fica entre 20 minutos, meia hora no máximo, tá? Então, para a gente dar uma sequência, falar alguma coisa que tenha ficado ainda o ímpeto de ser dito e não foi, né? É... Ah, tá. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, com a minha voz assistente aqui do meu lado também, Eu é que já a vi, gente pode eu já vi a fazer, sombra da sua já voz aí, vê mais do que a sombra, né? da sua simbiose. Da minha simbiose aqui do lado. Então a gente pode, inclusive, fazer o sorteio na dobradinha, porque a gente de repente não interrompe o fluxo das ideias. Então pode ser, gente, não tem problema. Aí a gente segue ali, eu vi que tem um comentário, as tragédias, deixa eu já acompanhar, porque senão a gente perde os comentários. Aqui já. Também vejo o contrário, a Rosana, né? O rico como parasita quanto à exploração da mão de obra do pobre, com certeza, com certeza. É justamente essa transição, né? Que a gente vai percebendo que não é essa relação dual muito bem delimitada, né? Ou só o rico ou só o pobre, e ainda estou classificando assim, porque a gente vê, tem umas relações bizarras até, a irmã, né? Quantas vezes a gente vê ela também menosprezando o irmão, né? Zombando dele, né? Que ele não reage lá no início da narrativa, e aí, bom, são duas pessoas que convivem juntas, né? Não é mais uma subjugação em É que termos de classe, é né? que cada um ali tem uma posição, que ele vai, vou retornar nessa palavra. Cada um ali tem uma posição axiológica, hierárquica, com seus valores. Aí eles vão alternando, né? A mãe tem uma posição, o pai tem outra. Eu vi que você falou aí do corpo grotesco, me lembrou também uma das cenas em que o pai o Park, né? Ele fala assim que ele gosta muito da governanta, só que ela come demais, né? Uhum, Só que ele não sabe que ela está alimentando o outro, né? O marido uhum, que está escondido, que esse tipo, os níveis vão descendo cada vez mais, né? São uhum, níveis dentro de níveis. A gente acha que o limite da pobreza é a família que está ali se infiltrando, mas dentro daquela relação ali parasitária ainda tem alguém pior ainda, né? uhum, Que nem poder sair para ver a luz pode, né? Sai de uhum, vez em quando na ausência da família. E acho que uhum, essa, assim, essa questão levantada dos ricos também só vive uma relação parasitária, porque isso é marxismo, né? Porque se não tivesse a classe proletária, você não teria toda aquela produção que vai elevar a burguesia, né? Então, a relação, eles precisam disso, né? Então, acho que o filme ele mostra todas essas relações de uma maneira assim que não tem como você não ver. Eu acho que é até inevitável, porque assim é feito para a gente ver os pobres e os ricos, né? Acho que se tem uma intenção ali é marcar bem isso. Olha, uns têm é igual o Brasil, por exemplo. 10% da população tem 90% do capital. 90% da população tem 10%. Eu estudava isso quando eu era menino nas minhas aulas de geografia. Pegava o meu livro Melhenhadas e uhum, ainda estava escrito lá. Se eu abrir hoje, que tenho 30 anos a mais, ainda continua escrito lá a mesma coisa. Não uhum, importa qual sistema de governo tenha passado. Se mudou foi de 11 ou para 11 ou para 9, né? Então, isso a gente tem também uma Coreia como exemplo, mas ela tem problemas sérios. Depois, quando eu acabei de ver esse filme, Marisa, eu fui pesquisar. Porque a gente quebra um pouco as nossas visões que nós temos, né? A gente tem uma visão de Coreia, primeiro mundo, né? Era tigre asiático, né? Quando eu estava em ensino médio, com tigres asiáticos, etc. Só que eu descobri que a Coreia tem uma população de 800 mil pessoas nessa condição que a família Kim vive. Do subemprego, da pobreza, de viver.
por exemplo, por causa do medo Coreia do Norte e Coreia do Sul, aquelas casas são muito populares lá, por causa de ficar no subterrâneo, né? Isso é uma leitura que eu fiz. Então, assim, esses medos são mostrados no filme e são revelados, né? Por isso que eu falo, é um filme de Uhum. denúncia também. Olha, não idolatrem um lado capitalista da Coreia, enquanto ela tem esse capitalismo, ele é feito pisando, né? E aquilo que foi dito, né? Acho que você falou, o Daniel falou, Paulo Freire. O sonho do oprimido é se tornar opressor, porque ele não teve uma educação de liberdade. Né? E ainda que a Coreia seja referência em educação. Mas aí a gente vê que o filme mostra que, por exemplo, só num país que nem a Coreia, vamos dizer assim, que o filho do pobre pode dar aula de inglês para a filha do abastado, porque tem uma. Aí você percebe que tem uma educação de qualidade, sim, tem, mas ela não consegue tirar todo mundo da pobreza. O sistema não faz educação libertária, né? Ele não Uhum. permite, entendeu? Uhum. Acho que gostei bastante de perceber isso. Eu vi aqui que tem um comentário. Vamos Eu ver, não o tô meu vendo os assistente comentários aqui. vai Acontece me alguma coisa aí, ajudando. Marisa? Vamos ver. Aqui diz assim o Daniel. Gente, depois eu vou ver mais para trás se eu não deixei, se eu não pulei nada, tá? Mas eu tô vendo aqui o Daniel. Poder da palavra a partir da persuasão, jogo de palavras e contrapalavras, é bem isso aí. Aí eu vi que tinha aqui, porque os irmãos da família pobre não usavam sua inteligência, perspicácia para fazer coisas certas. Aí, Então, certo ou errado é muito é, relativo. É aquela coisa, né? A moral ela é uma construção, né? É uma construção sócio-histórica e ideológica. Por exemplo, já foi moral neste país você ter um escravo. Já foi ético, já uhum, foi legal. Você podia ter um outro ser humano como pertença sua. Mas hoje, opa, você tem um escravo hoje? Que coisa absurda, abjeta, é imoral, é ilegal. Então, assim, quando a gente fala sobre por que eles não constroem, usaram essa inteligência, a denúncia do filme, acho que ele é revelador em dizer o seguinte, que por mais que você lute, vai chegar um ponto que você não vai conseguir passar, porque o sistema capitalista não vai permitir, né? uhum, Nesse filme dessa série que é inspirada no filme do mesmo diretor, da Snowpiercer, ela fala que quando eles fizeram uma revolução no fundo do trem, eles só, mesmo com muitas mortes, eles só conseguiram avançar 3 vagões. E o trem tem 1001. Ou seja, ou há um limite que não tem como ser ultrapassado dentro do capitalismo. Por mais que a gente se esforce, né? A gente estava falando das nossas condições sócio-históricas. Eu sou filho, minha irmã está assistindo, ela é prova, a gente, uma família pobre, rala, e isso que estuda muito, trabalha muito. No máximo que eu consegui me tornar um professor, estudei muito, fiz mestrado, doutorado, estudo, né? O Clóvis, o filósofo, fala, para que tanta cenoura, né? A gente cata cenoura, pega, cobra. Eu cheguei a um ponto de ter conforto na vida, riqueza, que é isso que imagina. Ainda está muito distante de um ponto desse, que o capitalismo vai permitir que um professor seja ao ponto de se considerar rico, né? Se considerar abastado. Então, por mais que os irmãos possam ter inteligência, eles têm inteligência para atingir a determinadas posições dentro da sociedade, né? E aquele momento de desespero, eles estavam num momento de desespero ali. Porque assim, quando a família tem que trabalhar um dia para comprar a própria comida do hoje, ela vive uma relação de desespero, né? A gente está numa pandemia cuja discussão é essa o tempo todo. Olha, as pessoas estão morrendo de fome porque elas não podem sair de casa, mas se não sai de casa não ganha dinheiro, se não ganha dinheiro não come, aí morre de fome. Aí você escolhe, morre de Covid ou morre de fome, né? Num país pobre como o Brasil. Então, acho que essa questão da pergunta, mostra isso, a moral ali. Aí, só que durante o filme eles vão percebendo também que eles estão fazendo atitudes imorais.
Mas a questão é, olha, eu tenho que comer, eu tenho que viver, né? A presença dos conflitos internos, né? Que justamente aborda, traz a presença de personagens densas e complexas, né? Porque o conflito faz parte, quando a gente não vê justamente esse dual muito bem demarcado, né? Então, é o bom ou é o mal, a gente tem aí uma complexidade. O filme, uma das maiores riquezas, para mim, é o exercício de empatia, porque ele está o tempo todo, e aí ele não é só denúncia, ele é revelação também, são duas esferas, não é a mesma coisa, né? A revelação e a denúncia, né? Ele traz esses aspectos, traz a gente a refletir sobre o que está explícito nos nossos comportamentos quando a gente é parasita, ou a gente está, né, sob influência desse parasitário, né? A Então, esperteza é a coragem do pobre. isso, eu ia falar justamente sobre isso. Só para finalizar assim, esse momento aqui, eu me lembrei da fala da Alto da Compadecida, né? Quem tem a familiaridade também com o filme, né? Tem um momento do julgamento lá da Nossa Senhora, que ela, quando o João Grilo está dizendo assim, não, eu mereço sofrer mesmo, porque eu fui uma pessoa má, né? Ela disse, não, tu foi esperto, a esperteza é a coragem do pobre, né? Então, essa atmosfera está muito presente ali, né? Então, assim, o que é o certo e aí, né, fazendo esse diálogo, o certo e errado, né? Que nem tu disse, é relativo, porque os contextos que mobilizam os códigos, né? E se a gente pensa em Bakhtin, isso tem tudo a ver, né? A gente não pode ser gramatical, né? A gente tem que pensar nesses elementos do entorno e que vão nos ajudando a compreender as relações ali também. Deixa eu só ver para finalizar, que tem um último comentário aqui. Digo o último antes da gente finalizar aqui. É correto afirmar, desculpa, moveu ali. É correto afirmar que vejo Bakhtin quando eu me vejo na situação apresentada por algum personagem em um filme? Não sei se tu quer falar, Ivo, sobre isso. Acho que você pode É fazer que a a gente tem relação. 2 minutinhos, eu não sei. Dá pra Ou gente tu fazer acha que rápido. dá? Tá bom. Eu trabalhei num livro já faz 12 anos, lá do grupo da Federal, que chamava O Espelho de Bakhtin. E surgiu uma discussão muito grande aquele ano, uma discussão assim, tremenda. E a pergunta era: eu falar comigo na frente do espelho é diálogo? Por que eu estou lembrando disso agora? Porque quando você, aquela relação que o Bakhtin vai dizer assim, o cinema ele reflete, mas ele também refrata. Ele é uma força centrífuga e uma força centrípeta. Da mesma forma que ele puxa você para dentro, você se reconhece na obra, você se vê empaticamente num personagem, né? Da mesma forma você vai ter coisas que te afastam. Então, assim, é uma relação de forças. Você é atraído por uma força que o cinema colocou. Lembre-se que o Lars von Trier falou, ele manipula, ele é um cineasta, ele manipula você, né? Eu. Só que também nós, às vezes, não nos permitimos sermos manipulados. Então, acho que essa pergunta vai muito nesse aspecto. A mesma forma que a força centrípeta te puxa para dentro do filme e você se sente engajado, né? É igual assistir Velozes e Furiosos, você sai acelerando quando está dirigindo, lá sentado no cinema, você está mexendo os pés, com aquelas cenas super rápidas de carros. Mas tem coisas que você também se sente totalmente afastado, né? Então, essas questões que... A semiótica gremasiana trata muito disso, né? Você ser atraído pela manipulação, pela sedução. Eu não gosto muito do Greymar, não, mas eu lembro, eu fui um ano greymasiano. Então, Marisa, acho que se der tempo, eu continuo. Eu acho que é isso. São A gente forças. faz na dobradinha. Eu vou interromper provisoriamente, tá, gente? Quem puder, vai ser um prazer a gente continuar na dobradinha de mais uns minutos com o sorteio. E a gente segue falando aqui mais um tempinho para a gente poder finalizar sem ser esse corte aqui, né, na nossa cara, né, Ivo, e quem tá por aí. Então, até daqui a pouquinho. Disponibilizo e já volto. Ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.